Oração da manhã. Antes que você existisse, Deus já tinha um plano. Jeremias 1:5, Provérbios 19:21, versículo 7. Bom dia, povo de Deus. Antes mesmo que você abrisse os olhos nesta manhã, Deus já havia preparado um plano para o seu dia. E mais, antes que você existisse, Ele já tinha um propósito eterno para a sua vida. Fique comigo até o fim deste vídeo e descubra o que Deus falou a Jeremias e o que Ele quer falar com você agora. Já deixa seu like, se inscreva no canal Raízes do Trono Eterno e compartilhe esta palavra poderosa com quem você ama. Vamos orar, refletir e começar o dia debaixo da direção divina. Antes mesmo que Jeremias pudesse dar seu primeiro suspiro, antes que o nome dele fosse pronunciado por qualquer ser humano, Deus já o conhecia. Esta afirmação poderosa contida em Jeremias 1:5 nos convida a meditar sobre o quanto nosso nascimento não foi por acaso e como a soberania divina envolve cada detalhe da nossa existência. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa não é apenas uma palavra dita ao profeta Jeremias. É um eco da vontade de Deus para todos aqueles que nasceram com um chamado. E esse chamado inclui você. Quando olhamos para a vida de Jeremias, percebemos um padrão que se repete em muitos de nós: insegurança, medo, sensação de incapacidade diante do tamanho do que Deus propõe. Jeremias diz: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino." Mas Deus não recua. Ele diz: "A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás." Jeremias 1:7. Ou seja, o chamado de Deus não depende da idade, da eloquência ou da autoconfiança. Depende da obediência. Agora pense. Quantas vezes você já hesitou diante de algo que sentiu que Deus colocou em seu coração? Um projeto, um ministério, uma palavra a ser dita, uma decisão importante. Muitas vezes achamos que não estamos prontos ou que não temos a formação certa para cumprir aquilo. Mas Jeremias também se sentiu assim. E mesmo assim, Deus o levantou como um profeta às nações. Ele foi chamado para falar coisas difíceis, para se opor a reis e sistemas, para profetizar contra idolatrias e injustiças. Jeremias enfrentou oposição, prisão, zombaria, mas permaneceu fiel à voz que o chamou. E agora, neste início de dia, Deus te pergunta: você está ouvindo a minha voz? Não é por acaso que você está aqui. Esta palavra foi preparada para alcançar exatamente o seu coração. Talvez você esteja começando o dia com dúvidas, com ansiedade, com medo do que está por vir. Talvez sua oração tenha sido: Senhor, me mostra o que fazer. Então ouça. O mesmo Deus que conheceu Jeremias antes do ventre, conhece você. E mais, Ele já tem um plano traçado. O livro de Provérbios 19:21 nos lembra: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. E essa é uma chave para hoje. Nem sempre as coisas sairão como planejamos, mas se buscarmos viver segundo o propósito dele, até mesmo os caminhos inesperados nos levarão ao destino certo. Jeremias precisou confiar nisso. E você também. Precisa. Quando você coloca seus primeiros passos do dia diante de Deus, você está dizendo: Senhor, conduz meus pensamentos, minhas decisões, meu caminho. E essa simples atitude de rendição pode mudar tudo. Porque, no fim das contas, a direção do Senhor é sempre melhor que qualquer plano humano. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu plano. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa lembrar que não foi esquecida por Deus. Jeremias, muitas vezes chamado de o profeta das lágrimas, caminhava entre ruínas e esperanças. Ele foi levantado por Deus num tempo
onde a desobediência reinava, onde o povo de Judá havia trocado a aliança por ídolos, onde a verdade foi substituída por conveniências, e ainda assim Deus o chamou. Não para uma missão confortável, mas para ser a voz de um juízo iminente e, ao mesmo tempo, o canal de uma restauração futura. Que lição há nisso para nós nesta manhã? Quantas vezes Deus também nos envia em meio ao caos? Quantas vezes somos chamados a proclamar esperança onde só há dor, fé onde há dúvida e arrependimento onde há orgulho? Jeremias é o retrato do servo que, mesmo chorando, continua profetizando. Mesmo sendo rejeitado, continua obedecendo. Mesmo sem ver o fruto imediato do seu labor, continua confiando. E neste momento, eu quero que você reflita profundamente sobre isso. Talvez você também esteja vivendo dias como os de Jeremias. Pode estar cercado por vozes que zombam da sua fé, por pessoas que duvidam da sua missão, ou até por situações que te fazem pensar se vale a pena continuar. Mas ouça o que diz Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Que imagem forte! Jeremias se alimentava da palavra, e isso era o combustível da sua missão. Mesmo quando tudo o empurrava para desistir, era a palavra que o sustentava. Você está se alimentando da palavra de Deus diariamente? Você está deixando que o maná do céu renove suas forças, seus pensamentos e suas atitudes? Porque é isso que faz a diferença entre alguém que cai e alguém que permanece. Jeremias permaneceu não porque era forte, mas porque estava cheio da palavra. Essa é a base da sua resistência. E é nesse ponto que entra a nossa oração da manhã. Clame a Deus para que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração para que a palavra dele seja seu pão diário. Que você não apenas leia por costume, mas que você coma, mastigue, se alimente da palavra como Jeremias fez. Pois só assim você poderá suportar as pressões deste mundo, as crises que vêm e os dias maus que tentam nos desanimar. Outro ponto essencial da missão de Jeremias era o confronto direto com os falsos profetas. Aqueles que diziam paz, paz, quando não havia paz. Aqueles que suavizavam o juízo e mascaravam a verdade para agradar ao povo. Jeremias, porém, não se curvou. Ele permaneceu firme na verdade, mesmo que isso lhe custasse popularidade e segurança. Isso é coragem, isso é fidelidade. E hoje, talvez você precise desse mesmo espírito profético para não se dobrar às pressões do mundo moderno. Vivemos em uma sociedade que prefere palavras doces do que verdades libertadoras, que prefere ser agradada do que confrontada. Mas a palavra de Deus não veio para massagear egos, ela veio para transformar corações. E Jeremias é o exemplo vivo de um mensageiro que não altera a mensagem, ainda que isso custe tudo. Então, querido ouvinte, hoje Deus está te chamando para viver essa integridade. No seu trabalho, na sua família, nas suas decisões diárias, seja fiel, mesmo que você chore, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que pareça que sua fidelidade não está produzindo frutos. Jeremias também não viu a mudança imediata, mas ele semeou. E a semente da fidelidade sempre floresce no tempo de Deus. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa de força para continuar. Comente abaixo: eu vou permanecer fiel como Jeremias. Se inscreva e ative o sininho, porque amanhã a continuação dessa jornada vai te impactar ainda mais. A conclusão da jornada de Jeremias não foi em glória humana, mas em glória eterna. Ele não foi promovido a um trono, não teve estátuas erigidas em sua homenagem, nem teve seus livros publicados com louvores de seu povo. Jeremias terminou sua vida em exílio, mas com a alma íntegra diante de Deus. E isso, meus irmãos, é o que verdadeiramente importa.
porque o maior sucesso não é o aplauso dos homens, mas a aprovação de Deus. E agora, imagine você sendo observado por Deus, como ele observava Jeremias, não pelo que você possui, mas pela sua obediência, pela sua entrega, pela sua disposição de dizer sim a Deus, mesmo quando tudo em volta diz não. Será que você pode afirmar nesta manhã que tem sido fiel como Jeremias, que tem perseverado mesmo sem reconhecimento, que tem buscado agradar a Deus acima de tudo? Em Jeremias 29, o profeta desabafa: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer e não posso. Isso é tão poderoso. Jeremias queria parar, desistir, mas a palavra era como fogo em seus ossos. Ele não podia se calar. Essa é a marca do verdadeiro chamado, quando você quer parar, mas o fogo de Deus te impulsiona. E é isso que eu oro, que aconteça com você hoje, que você sinta esse fogo, que a presença do Espírito Santo seja como brasas acesas dentro de você. Que mesmo quando o cansaço bater, o fogo do chamado te levante novamente, porque o mundo precisa ouvir a verdade que há em você. O mundo precisa ver Deus agindo através da sua vida. E por fim, Jeremias também foi o profeta da esperança. Mesmo depois de anunciar o juízo, ele falou da restauração. Mesmo entre os escombros, ele viu um futuro onde Deus traria de volta o seu povo. Jeremias 29:11 é a prova disso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa é para mim e para você. Ainda há esperança. Ainda que a sua vida pareça destruída, ainda que tudo tenha desmoronado, Deus está preparando um novo tempo. Ele não esqueceu de você. Ele conhece seu nome, seu sofrimento e tem um plano maior do que você imagina. Então, ore comigo agora. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti como Jeremias. Mesmo entre lágrimas eu permaneço. Mesmo sem ver, eu confio. Alimenta-me com a Tua palavra. Acende em mim o Teu fogo e conduz minha vida em fidelidade. Dá-me força para não ceder às mentiras deste mundo e esperança para esperar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu recebo o fogo de Jeremias. Inscreva-se agora para continuar essa jornada com a gente. A série Oração da Manhã continua amanhã com uma nova vida bíblica que vai impactar você profundamente. Compartilhe com 3 pessoas agora. Você pode ser o canal para reacender a chama de alguém.